Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine o seu coração, que você seja abençoado abundantemente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o que iremos falar hoje nesse vídeo. Quero falar sobre os filhos de Belial. Quero que você preste bem atenção, porque infelizmente no nosso meio, no meio do povo de Deus, existe muitos filhos de Belial. Belial, ele é exatamente um demônio. Belial é o próprio diabo. Filhos de Belial são aqueles que, na verdade, eles não servem a Deus, eles servem ao diabo. São pessoas inúteis, são pessoas, sem valor. A palavra de Deus diz aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 2 em diante. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, minha amiga e meu amigo, Ofni e Finéias, eles eram filhos de Eli e eles eram também sacerdotes. Eles estavam na casa do Senhor. Agora aqui no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: eram porém os filhos de Eli, de Belial. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Olha que coisa séria, minha amiga e meu amigo. A palavra de Deus diz aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que iam ali a Siló. Quer dizer, isso aqui é outro assunto, mas o que eu quero, minha amiga e meu amigo, dizer para você, olha o que diz aqui, versículo 16. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém há de me dar agora, senão tomá-lo-ei à força. A Bíblia diz aqui, a palavra de Deus, que os filhos de Eli, os sacerdotes, como eles não se importavam com o Senhor, diz assim, versículo 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, quanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, eles não respeitavam a Deus, eles não temiam a Deus. Você sabe o que eles faziam? Eles desprezavam a oferta do Senhor.
Bem, parece que nos nossos dias hoje não é diferente. Quantas pessoas, minha amiga e meu amigo, que estão servindo ao Senhor, que estão na casa do Senhor, quantas pessoas que estão dentro da igreja servindo ao Senhor, com título de sacerdote, com título de missionário, com título de pastor, de bispo, sabe, de obreiro, mas que não se importam com o Senhor. Com outras palavras, não temem o Senhor, não respeita o Senhor. Esses homens aqui, eles eram tão maus que o texto, ainda no capítulo 2 de 1 Samuel, o versículo 22 diz assim, olha só: era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Quer dizer, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles tinham mau procedimento. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter um bom procedimento. Ele tem que ter uma vida exemplar como um cristão, principalmente quando ele está na frente, sabe, no altar. Ele está ali pregando, ele está ali ensinando. Como é que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, ensinar para os outros e não viver? Infelizmente, minha amiga e meu amigo, os filhos de Eli eram assim. Eles eram sacerdotes, eles serviam, mas eles não se importavam com o Senhor, eles desprezavam a oferta do Senhor e eram homens que viviam na prostituição. Eram homens que viviam, sabe, na vida errada. E a fama deles estava se espalhando sobre todo Israel. Infelizmente, quando nós entramos hoje na internet, é triste a gente ver, né, o que tem acontecido com muitos homens de Deus. Pessoas que a fama deles não é nada bom. Pessoas que têm deixado um rastro, sabe, vergonhoso, um rastro triste. Infelizmente, muitos que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, não são nada mais, nada menos do que filhos de Belial. Os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial. Então você veja que o capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12, diz: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que significa isso? Eli era um homem de Deus, era um sacerdote de Deus, tinha os seus dois filhos, que eram sacerdotes, mas eram filhos de Belial, ou seja, eram servos sem valor, eram servos, sabe, que viviam no pecado, inútil. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, quantos servos de Deus. Eu até já fiz esse comentário em outro vídeo, que tem aí os seus grandes ministérios, né? Tem o seu ministério grande, espalhado pelo mundo inteiro, mas o seu filho ou seus filhos são filhos de Belial. E quantos que estão no altar, pregando a palavra de Deus, falando de Deus, orando para as pessoas serem curadas, orando para as pessoas serem libertas,
e eles são filhos de Belial. Aí talvez você me pergunte, mas pastor, uma pessoa, um pastor, um homem de Deus, um profeta, uma pessoa que está no altar servindo a Deus, que ora e as pessoas são curadas, que ora e as pessoas são libertas, como pode, pastor, essa pessoa ser um filho de Belial? Bem, minha amiga e meu amigo, eu quero ler para você, ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo então 1, que diz acerca de Ana. A palavra de Deus diz assim, versículo 4, 1:4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então Ana era a esposa, uma das esposas de Eucana, e Ana não podia ter filho. A palavra de Deus diz aqui, diz assim, então Ana, versículo 8, versículo 7, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Quer dizer, Ana era uma mulher amargurada. Você já deve ter ouvido. De repente você até já fez, sabe, uma campanha em cima dessa passagem de Ana, a oração de Ana, o milagre de Ana, né? A palavra de Deus diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana lhe respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Aí Ana respondeu para ele: não tenhas, pois, a tua filha, a tua serva, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Bem, você sabe que diz o texto aqui, ainda no versículo 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passando devido tempo, teve um filho, ao que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Ali estava Ana em um templo, em uma igreja, podemos dizer assim. Ora, Eli era o sacerdote-chefe, podemos dizer, né?
Os 2 filhos eram sacerdotes também. Estavam ali servindo. Mas você viu aqui que os filhos de Eli, eles eram filhos de Belial, ou seja, a verdade eles eram endemoniados. Eles eram pessoas que não temia a Deus, não respeitava a Deus, sabe, abusava das ofertas. No entanto, quando Ana faz o pedido, o que aconteceu? Eu pergunto para você, minha amiga e meu amigo, Deus atendeu ou Deus não atendeu? Bem, a resposta que você sabe é que Deus atendeu. O que isso significa, pastor? Isso significa, minha amiga e meu amigo, que o fato de uma pessoa estar recebendo milagres, o fato da pessoa ser liberta de demônios, o fato da pessoa ela estar recebendo prosperidade, sabe, em um lugar onde ela está, isso não significa que esse pastor, que essa igreja, que esse servo de Deus realmente é um servo de Deus. Ora, Eli era sacerdote. Eli sabia o que os filhos dele aprontavam. O que Eli fazia? Ele passava a mão na cabeça dos filhos. Eli não repreendia, ainda que ele, aqui no capítulo 2, ele chegou e deu uma chamada no filho. Ah, não é bom o que vocês estão fazendo, isso não é bom, a fama de vocês estão se espalhando em todo Israel. Mas Eli não tirou eles de sacerdote. Nessa época aqui, eles poderiam ser até apedrejados pela atitude deles. Mas Eli escondia, Eli ignorava, os filhos dele abusava das ofertas, os filhos dele se prostituía e ele ficava na dele. Mas estamos vendo aqui que uma mulher amargurada, uma mulher ansiosa, uma mulher triste, angustiada, chega nesse local, ela derrama a alma dela, ela faz um voto com Deus, e o que aconteceu? Deus atendeu. Deus não atendeu a Ana, minha amiga e meu amigo, você, meu irmão e minha irmã, pelo fato, pela vida de Eli, e nem pela vida dos filhos de Eli. Não foi pela vida de Eli e pela vida dos filhos dele que Deus atendeu Ana, não. Deus atendeu Ana pela atitude dela, pela fé dela, pelo voto que ela fez, que foi sincero, e Deus atendeu. Porque se fosse depender de Eli, se fosse depender dos filhos de Eli, Deus não responderia a Ana. E aí é que está, é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Porque muitas vezes a pessoa está no local onde ali tem não homens de Deus, não homens de Deus, não pessoas que temem a Deus, não pessoas que realmente obedecem a Deus, não pessoas que realmente respeitam as ofertas que são colocadas no altar. Você sabe que há muitos pastores, há muitos servos aí que dizem servo de Deus, mas são mais servos de Belial, que eles pegam uma oferta, usam uma oferta em coisas, sabe, completamente erradas. A oferta é para a obra de Deus, a oferta é para o serviço da casa de Deus, mas eles usam para comprarem as suas mansões, comprarem os seus poderosos carros, seus poderosos aviões, para a orgia. Você sabe que tem muitos homens aí que se dizem homens de Deus, que vão para o hotel com prostitutas, que usam drogas. Minha amiga, meu amigo, não se escandalize, mas essa é a realidade. Mas nós estamos vendo que essas coisas
Isso já acontecia há muitos séculos atrás. Isso não é novidade. A verdade é que nós estamos vendo aí, né, na internet, todo dia que você abre a internet, se você for ver alguns acontecimentos no povo evangélico, você vai encontrar escândalos, cada coisa pior do que a outra. Mas por que acontece isso? Porque essas pessoas nunca foram nascidas de Deus. Elas nunca foram nascidas de Deus. São pessoas que têm um título de pastor, têm um título de missionário, têm um título de bispo, de apóstolo, mas são filhos de Belial, são filhos do diabo. Vou repetir, são filhos de Belial. Infelizmente, minha amiga e meu amigo, dentro desses lugares onde essas pessoas estão, por causa da sua sinceridade, por causa, sabe, do seu coração, você é uma pessoa sincera. De repente você é uma pessoa, sabe, que teme a Deus, que ama a Deus. Então quando você faz ali um voto, quando você faz ali uma oração, você faz do fundo do seu coração. E é por isso que Deus te abençoa. Porque se fosse depender desse fulano, desse cicrano, você sairia sempre com as mãos vazias. Porque infelizmente nós estamos por aí cheios de filhos de Belial. Pessoas que vestem uma capa de pastor, mas é um endemoniado. É uma pessoa endemoniada. Está aqui, ó. Qualquer um de vocês, se você tem dúvida, está aqui, ó, capítulo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Talvez, minha amiga e meu amigo, você esteja correndo um grande risco. Sabe por quê? Porque, olha, Jesus falou assim: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De repente você está recebendo bênçãos aqui, bênçãos ali, milagre aqui, milagre ali, mas você não está cuidando da sua alma, da sua salvação. Porque os filhos de Belial não estão nem aí para a salvação de ninguém. Nem eles serão salvos e eles não estão nem aí preocupados com a salvação de ninguém. Essa mulher aqui, Ana, na sinceridade dela, ela foi abençoada. Talvez a senhora, o senhor, tenha sido muito abençoado, mas dependendo de onde você esteja, o lugar que você frequenta, talvez ali tenha um filho de Belial, filho do diabo, uma pessoa que só pensa nela, uma pessoa que sabe, não respeita ninguém, não teme a Deus, não está nem aí para Deus. Mas Deus está te abençoando, Deus tem te abençoado, porque você tem sido sincero. Ana foi sincera. Você viu o que ela falou para Eli? Eli olhou para ela, lá, né, de joelho, deitada, horas ali, encurvada, buscando a Deus, derramando a alma dela perante Deus. E Eli, assentado lá na cadeira, né, próximo do pilar, olhando aquela mulher, e disse assim: ô mulher, até quando você vai estar aí embriagada? Para com isso. E Ana disse para ela, olha como é lindo a resposta de Ana para ela. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Filhos de Belial é aqueles que vivem na bebedice, nos vícios, na prostituição, vivem na impureza. Esses são os filhos de Belial. Minha amiga, meu amigo, cuidado. Você pode estar dentro de um lugar onde está assim, de filhos de Belial. Talvez você esteja sendo
dirigida, orientada por um filho de Belial. E é perigoso isso, sabe por quê? Aqui no livro de Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, Deuteronômio 13 diz assim: que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste. Quer dizer, muitas vezes, minha amiga, os filhos de Belial, eles vão incitar você, vão levar você, vão, sabe, conduzir você a errar diante de Deus, a pecar diante de Deus, a viver uma vida longe da vontade de Deus. E é aí que você tem que vigiar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te ilumine. Quero fazer uma oração para que Deus te abençoe e guarde você, para que você não caia, sabe, nas ciladas dos filhos de Belial. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como Ana se colocou diante do Senhor com sinceridade, assim como Ana te buscou de verdade, e o Senhor atendeu a oração de Ana, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor atenda esse teu filho, esta tua filha, que na sinceridade do seu coração, ela tem te buscado, ela tem te invocado, meu Pai. Querido Deus, quantas e quantas pessoas que têm se colocado diante do Senhor, quantas pessoas, meu Pai, que têm usado a fé, têm obedecido o Senhor, e elas têm sido abençoadas pelo Senhor, porque o Senhor se agrada da sinceridade, o Senhor se agrada daqueles que obedecem a tua voz. Pai querido, abençoa essa pessoa que está do outro lado, acompanhando, oh meu Deus, esta oração. Talvez ela esteja amargurada, talvez ela esteja, oh meu Pai, angustiada, triste, abatida, diante de tantas lutas que ela tem passado na vida dela. Mas ela tem te buscado, Jesus. Ela tem invocado o teu nome. E assim como o Senhor atendeu a Ana, e ela obteve a resposta da oração dela, eu lhe peço, meu Pai, abençoe esse teu filho, abençoe essa tua filha, meu Pai. Mesmo que ela esteja, ó meu Pai, sendo guiada, dirigida por filhos de Belial, mesmo que ela esteja num ambiente aonde parece um ambiente cristão, um ambiente de Deus, mas é uma casa de Belial, eu peço ao Senhor, abençoa ela, ajuda ela, meu Pai, e abra os olhos dela, Jesus, para que ela enxergue, porque muitas pessoas, meu Deus, até defendem os filhos de Belial, muitas pessoas até, ó meu Pai, amam os filhos de Belial, porque eles conseguem, meu Deus, eles conseguem enganar, eles põem uma capa, eles, ó meu Deus, oram bonitos, falam bonito, prega, às vezes até prega bonito, canta bonito. Então tudo que eles fazem, ó meu Pai, chama a atenção, mas por trás são beberrões, são prostitutos, prostitutas, são enganadores, aproveitadores. Pai, abra os olhos do teu povo. Tua palavra diz: o meu povo sofre por falta de entendimento. Dá entendimento para o teu povo, e que o Senhor abençoe cada um deles. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe a minha vida, a vida da minha esposa, abençoe o povo aqui da comunidade evangélica Ponto de Fé, cada membro, cada pessoa que tem participado conosco. Que o Senhor honre a fé deles. Se porventura
tivermos no nosso meio algum filho de Belial, que o Senhor liberte, o Senhor transforme, mas que o Senhor abençoe a todos. Pois é o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus, meu amado e minha amada. Olha, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine você. Eu tenho certeza de que a sua vida está abençoada. Olha, quero dizer para você, o nosso objetivo é abrir os seus olhos para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Olha, compartilhe esse vídeo. Não deixe de compartilhar não, porque eu tenho certeza que vai de encontro a muitas pessoas que de repente estão sendo guiadas e orientadas por filhos de Belial e acham que ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem gente que até consegue idolatrar os filhos de Belial, porque elas são cegas. Que Deus abençoe tua vida. Fique com Deus.